O contraste ele é utilizado para realçar os órgãos durante exames de imagem. Com o passar do tempo, os contrastes eles foram sendo aperfeiçoados e a chance de dano renal foi diminuindo. Porém, na prática, pessoas, independente de condições de comorbidade, idade, eles deixavam de fazer exames contrastados, por indicação do seu médico, por conta desse risco de lesão renal que estava associado ao uso do contraste. Olá, para você que caiu de paraquedas aqui no canal e não me conhece, meu nome é Marcelo Lopes, eu sou médico, nefrologista, pesquisador. Trago aqui conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e sempre trazendo a melhor evidência clínica com base nas pesquisas em saúde. O conhecimento prévio vinha muito de estudos de laboratório, onde em modelos experimentais, ratos, eles recebiam contraste e tinham um modelo de insuficiência renal aguda associado, ou dano renal, que a gente chama hoje de lesão renal aguda. Na prática, a gente via pacientes que tinham uma elevação de escórias nitrogenadas, como a creatinina, indicando uma lesão renal aguda, mas que pouco tempo depois voltava à sua função de base. Com o passar do tempo, vários estudos mostravam que essa elevação da creatinina associada ao uso do contraste poderia ser explicado por fatores relacionados ao paciente, mais idade, gravidade do caso que estava internado e as suas comorbidades já de base. Portanto, essa relação causal que existia, se pensava que existia entre o uso do contraste e lesão renal aguda, possivelmente estava associado a fatores confundidores do próprio paciente em relação à sua saúde e a gravidade da doença pelo qual ele estava internado naquele momento da indicação do uso do contraste. Então, por conta disso, dessa confusão que existia, muitos profissionais deixavam de indicar exames contrastados para os seus pacientes, mesmo aqueles com forte indicação. Pacientes, eles recebiam medicações preventivas para evitar o dano renal e às vezes tinham seus exames adiados ou até cancelados por conta desse medo que existia em relação à lesão renal associada ao contraste. Na minha prática, recentemente, um paciente que tinha uma história, que chegou pela emergência, com uma história suspeita de um tromboembolismo pulmonar, uma condição que requer o uso de contraste para examinar a vasculatura pulmonar, é uma situação que pode levar um paciente à morte. Esse paciente ele tinha algumas comorbidades associadas e, inclusive, já tinha uma doença renal de base, uma creatinina ali em torno de 1,5, que é um pouco mais elevado do que se esperaria, do que o normal. E esse paciente deixou de fazer o exame naquele momento que poderia ter uma definição em relação ao seu tratamento por conta dessa preocupação com lesão renal aguda. Por sorte do paciente, o nefrologista foi acionado e a gente, conversando com a equipe assistente, decidiu que era melhor esse paciente ter o diagnóstico e ter o tratamento do que se preocupar com uma piora de função renal. O argumento é, para o rim existe substituto, você pode fazer uma terapia renal substitutiva, mas para o pulmão não existe. E aí, você perdendo essa função pulmonar, perdendo a circulação do pulmão, você também gera uma série de consequências também para o coração, para o cérebro e para outros órgãos também. Então, naquele momento, a gente decidiu fazer o diagnóstico do tromboembolismo pulmonar, realmente se confirmou e o paciente recebeu o tratamento adequado. Então, esse caso, a gente da nefrologia foi chamado, porque a gente tem esse conhecimento de que a lesão renal aguda associada ao contraste, ela é algo que vai passar e que não tem tanto problema quanto a falta de um diagnóstico. E isso é o que a gente, da comunidade da nefrologia, quer chamar a atenção de todos os profissionais, de que o mais importante, na maioria das vezes, vai ser o diagnóstico e o tratamento apropriado. Então, o uso do contraste em momentos em que há uma indicação absoluta é mais importante do que necessariamente a lesão renal que está associada ao uso dela. Historicamente, os estudos observacionais que foram feitos não levavam em consideração os possíveis fatores confundidores associados ao paciente. Então, o fato do paciente precisar usar contraste talvez significa que ele é um paciente grave
e que tenha já uma predisposição a ter uma lesão renal aguda. Então, quando um estudo não faz esse ajuste, ele vai mostrar sempre que o uso do contraste está associado a piores desfechos, inclusive a lesão renal aguda. Porém, nos últimos anos, foram feitos estudos que tinham uma robustez maior em relação à inferência causal e eles fizeram um controle para variáveis que poderiam, relacionados ao paciente, que poderiam confundir essa associação de forma mais intensa. E quando isso foi feito, claramente se mostrava de que o uso do contraste ele não foi o fator que estava com a relação causal direta na lesão renal aguda, e sim os fatores associados à maior gravidade do paciente. Inclusive, um estudo recente, onde foram avaliados todos os pacientes que receberam contraste na província de Ontário, no Canadá, onde eles foram divididos pelo nível de dedímero. O dedímero é um exame de sangue que avalia o risco desse paciente de ter trombose. Quando o paciente tem algum coágulo, algum trombo, né, que a gente chama um coágulo na veia, a gente chama de trombo. Esse trombo ele elimina partículas, inclusive esse dedímero. Então, quando você detecta um dedímero elevado, é sinal de que existe algum coágulo na veia que está liberando essa substância. Então, é um exame de sangue para detectar eventos trombóticos. Se o paciente atingia um nível de dedímero mais alto, provavelmente ele ia receber mais contraste, porque ele é um paciente que tem um risco de ter um diagnóstico de trombose maior. Então, você precisa de uma tomografia com contraste para fazer esse diagnóstico de trombose. E foi isso que aconteceu. Os pacientes que tinham um dedímero maior do que 300, a grande maioria deles usavam contraste na tomografia. E quem tinha abaixo de 300 praticamente não usava. E aí esses grupos foram bem divididos pelo dedímero. O grupo de quem usou contraste e o grupo de quem não usou contraste. Só que o dedímero, ele não dividia os grupos, né, em relação à idade, sexo, gravidade. Então, o grupo que usou o contraste, ele tinha idade, sexo, gravidade de doença, função renal de base semelhante ao grupo que não usou contraste. E o que é que vimos nessa análise? Que o grupo que usou contraste, eles tinham lesão renal igual a quem não usou contraste durante a internação e a longo prazo a função renal desses pacientes eram preservados, como a gente pode ver aqui no gráfico ao lado. Pacientes que receberam contraste também iam menos para diálise, né? E em relação à progressão de doença renal era praticamente igual ao grupo que não usou contraste. Então esse estudo que tem uma robustez maior para inferir causalidade, ele mostrou para a gente que usar contraste não levava a maior lesão renal. Se vocês quiserem mais informações sobre saúde, também pesquisa clínica, tem alguns insights que eu coloco lá no meu Instagram sobre o meu dia a dia, né, trazendo o conteúdo da pesquisa para a minha prática médica também. O link está aqui na descrição. Então a recomendação atual, que é recomendada pela Sociedade de Radiologia, Sociedade de Nefrologia mundo afora, é de que se o paciente ele não tem um risco grande de desenvolver lesão renal aguda por qualquer motivo, esse paciente deve ser priorizado para fazer o uso do exame com contraste. Caso ele tenha algum fator de risco, como diabetes, insuficiência cardíaca, uma doença renal de base, ele deve receber hidratação para depois fazer o uso do contraste no exame. Se você é profissional de saúde e está vendo um paciente que vai precisar de um exame contrastado, ou familiar, ou próprio paciente que vai precisar de um exame contrastado, o meu conselho para você é fazer o exame quando necessário, porque o diagnóstico é mais importante do que a possibilidade de ter uma lesão renal associada. Caso você tenha algum fator que seja precipitante para lesão renal, faça a profilaxia, com a hidratação para fazer o exame depois, porque ter o diagnóstico leva a um melhor tratamento, leva a um melhor prognóstico do seu problema atual. Então, gente, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo. Aproveite para se inscrever aqui no canal, porque eu vou estar sempre atualizando ele com conteúdo de saúde, de pesquisa. Você que chegou até o fim, aproveite e comente aqui Vida Boa.
que eu quero que você faça parte também do nosso grupo seleto de pessoas que têm interesse em aprender sobre pesquisa em saúde. É o que a gente pretende fazer aqui nesse canal, tá joia? Um abraço.